Então, gente, esse acabamento aqui é o acabamento que vai ficar parecendo que você pintou. Não vai ficar parecendo que você colou um papel. Agora, a gente vai passar umas tintas nas folhas. Essa folha que é do papel, eu vou passar aqui, ó. Dar uma incrementada nela. Ó. Essa é do papel. Ó. Isso aqui que vai dar vida pro papel, ó. Essa aqui é que eu pintei. Aí você pega, vocês estão observando que eu lavo o pincel, seco, pego mais tinta. Isso aqui é do papel também, ó. Porque o pincel não pode estar muito molhado e nem muito seco, porque senão não aparece a tinta aqui, ó. Essa aqui é do papel também. Então, a gente vai dando um acabamento para poder realçar esse papel. E quem vê vai falar assim, mas é pintura? Não, é papel. A gente vai fazer isso nesse papel todo. Isso é no papel. E aí vocês vão falando, gente, se vocês estão gostando. Vocês vão fazendo comentário. Inscreve no canal para vocês receberem a outra aula. Para mostrar que vocês estão gostando, vocês têm que inscrever. Dá um joinha aí. Essa parte, gente, que é a parte que vai dar vida pro papel. Essa parte é que é a parte... Essa parte é a parte que você tem que fazer com calma, sem correria. Não adianta correr. Fazer com calma, não deu certo? Vocês pegam, passam um pincel mais molhadinho, tira, que tudo dá certo. Essa aqui é que eu pintei, ó. Agora, a gente vai fazer... Eu gosto de fazer um sombreadinho aqui, para poder dar uma assim, como se fosse uma venca. Aí eu faço isso, ó, com a pontinha do pincel, eu vou batendo. Aqui eu vou mais forte e depois eu vou diminuindo a força, colocando mais leve. Limpo com a pontinha do pincel, ó. Vai batendo, vai diminuindo, vai pôr na mão mais leve. Ó. Como se fosse uma avenca. Aí eu venho aqui com um pouquinho de marrom, sujo só o marrom, para escurecer aqui, ó, para dar profundidade, ó. Só um pouquinho. Ó. Agora eu vou do lado de cá, ó. Tá ficando lindo, né, gente? Agora eu vou do lado de cá, mesma coisa. Venho com o ocre, com essa cor aqui.
com essa cor. Venho com a pontinha do pincel, devagarzinho, bem de leve, e vou batendo com a pontinha do pincel. E vou fazendo. É como se fosse uma avenca. Eu tô colocando o ocre aqui, mas você pode colocar o verde. Vou colocar um pouquinho de verde pra vocês verem. Vou misturar a cor, não precisa de colocar só uma cor, não. Ó. Agora eu vou fazer um aqui, ó, nesse espaço. Mesma coisa. Vou jogar verde agora. Pontinha do pincel. Bem devagarzinho. Não coloca força. Vê que tá muito, limpa o pincel, não é lavar, só limpar, porque tem que estar sujo. Vai batendo. Ele tá muito seco. Vamos pegando aqui. Ó. Agora eu venho com um pouquinho de verde mais claro. E vou batendo. Fazendo como se fosse uma avenca. E aí vai ficando mais fino aqui, mais clarinho. Deixa eu ver se precisa de mais. Vou colocar um aqui agora, ó. Nessa região aqui. Vou misturar, vou colocar um pouquinho de ocre, um pouquinho de marrom e vamos que vamos, ó. Isso aqui, gente, é o que vai dar acabamento no seu papel. Se você só colar o papel, o efeito não é o mesmo. Por isso que a gente tem que fazer e julgar um acabamento com a tinta, julgar umas cores, para poder dar um efeito bonito. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Agora a gente vai misturo o rústico com verde e vou fazer o corte nas folhas. Porque tem tudo sem corte. Então agora eu corto nas folhas. Se a pessoa tiver dificuldade, risca, gente. Pega o lápis e risca. Não tem problema. Todo mundo consegue. Com a mão bem leve. Aí eu vou riscando, fazendo o corte das folhas. Em todas elas.
Isso aqui que vai dar beleza pro papel. Vai dar vida pro papel. Porque se você só colar o papel, não é a mesma coisa. Aí você faz uns cabinhos. Ó. Até as folhas que eu coloquei que não estavam aqui, você insere ela na pintura. E vão vendo, gente, que não tem dificuldade nisso. A hora que você pegar o jeito, você vai fazer isso com muita facilidade. É só pegar para fazer. Essa que eu não gostei não, gente. Ficou muito grosso. Vou tirar. Essa, ó. O que eu faço, ó? Venho com a água, pincel limpo e tiro. Borro um pouquinho ali. Ó. Pronto. Vou deixar ela para depois, para ela acabar de secar, porque tá molhada. Tá vendo, gente? Não tem segredo, não. Porque na hora que eu fui com o pincel, tinha muita tinta. Por isso que deu aquele risco grosso. E aí eu não quero. Já posso pintar ela. Ó. Agora sim. Viu? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uns riscos, gente. Ó. Fazer uns riscos aqui, ó. Fazer uns ramos, né? Para poder aumentar o desenho. Aí, ó. Você vai fazendo, ó. Isso aqui é que dá vida pro papel. Que se você só colocar o papel, a beleza não é a mesma. Ó. E aí você vai, ó. Agora, gente, a gente vai jogar um pouquinho de branco nessas folhas, ou seja, nós vamos jogar luz. Aqui, se eu quiser, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Jogo uma folhinha aqui, ó, como se fosse uma folhinha seca, ó. Ó. Só suja de água. Ó. Na outra eu não fiz, não. Você joga uma folhinha aqui, ó. Aí, olha, dá outro tchan na pintura, tá vendo? Pode jogar aqui. É com o pincel sujo, aguado. Aí, ó. E assim você vai fazendo, ó. Que eu vou jogar bem aguado. Quase que... Agora nós vamos jogar o branco, gente.
Agora o branco. O branco, gente. O branco nós vamos jogar assim, ó. Aqui. Pra puxar a luz da flor, ó. Da rosa. Pouquinha coisa. Ó. Aqui, ó. O pincel tá assim, praticamente sujo, não tem muita tinta. Ó. E aí, como a rosa vermelha quase não tem, então o pincel aqui tá sujo. Eu faço assim, ó, com a mão bem leve. Só onde tem um pouquinho de claridade aqui, ó. Eu nem uso muita coisa. Ó. E a folha, mesma coisa, ó. Aonde a folha é mais clara, é a luz da folha. Aí a gente passa o pincel, ele tá sujo só, não tem muita tinta. Ó. Isso aqui que dá o acabamento, gente. Se você fizer sem isso, vai ficar bonito? Vai, mas vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu tô mostrando para vocês, para na hora que for fazer, isso dá toda a diferença no trabalho da pessoa. Então, tem que fazer com calma, para ficar uma coisa bacana. Você pode vender, né? Como eu já havia falado, pode dar de presente para alguém. Agora, eu vou bater o pincel aqui, ó, nessa avenca, pincel praticamente limpo. Só para jogar um pouquinho de luz aqui, ó. Ele não tem muita tinta, vocês estão vendo aí. Não tem muita tinta, não. Só um pouquinho de luz aqui, ó. Agora, gente, então aqui tá pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Achei escurecer um pouquinho aqui, gente, que eu gosto de escurecer um pouquinho aqui, ó. O miolo da flor. Eu gosto de escurecer um pouquinho aqui, ó. Eu acho que realça mais a flor. Com aquele rústico que tá aqui, eu bati aí, ó, como é que realçou, tá vendo? Agora a gente vai dar acabamento nessa beirada aqui, ó. Essa beirada aqui, gente, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso usar esse ouro negro aqui e posso usar essa tinta 3D aqui, essa da dimensional, que já tem um biquinho, e você vai fazendo com o biquinho aqui, ó, na beirada aqui. Só que eu vou fazer com pincel. Então, isso é uma opção. Vocês podem fazer desse jeito que dá certo. Vou fazer com pincel, que eu prefiro fazer com pincel, esse acabamento. O que é que nós vamos fazer? Coisa fácil, que até criança faz. A gente vai pôr um pouquinho de água para ele ficar mais fácil para você mexer. E você vai fazer assim, ó. Um tracinho, uma bolinha. Um tracinho, uma bolinha. Vai fazer nesse contorno todo. Ó. Para dar acabamento aqui, ó.
E aí, gente, como é a minha primeira aula aqui, vocês inscrevam-se no canal, faça comentário, fala se vocês gostaram, se tá dando para entender tudo direitinho, o que a gente tem que fazer para melhorar. Um tracinho, uma bolinha. Não tem segredo, gente. Qualquer um faz isso. E o tracinho você vai acompanhando, né? Lógico. Você vai acompanhando essa volta da transparência aqui do vidro, ó. Que na hora que acabar aqui, na hora que eu acabar aqui, o vidro já tá pronto. Você pega um pincel fininho. E aí, ó, esse vidro, gente, como eu já havia falado, vocês podem dar de presente, pode vender, pode fazer agora no Natal, tá chegando Natal, com motivo de Natal. Tem outras formas que você pode fazer. Pode fazer com Papai Noel, pode comprar guardanapo com motivo natalino. Na hora de amarrar, a gente pode colocar uma fita vermelha. E aí a gente vai fazendo de acordo com o que você tá precisando na hora. É isso, gente. Ó, aqui eu acabei. Agora, não ficou bonito, gente? Agora, como toda obra, a pessoa tem que colocar o nome, né, gente? Então, agora nós vamos colocar o nome. Eu gosto de colocar mais embaixo, assim, ó. Eu vou usar caneta, essa caneta aqui, ó, permanente, porque ela já tem a ponta fina, mais fácil do que pincel. Prontinho. Agora, gente, eu vou colocar para vocês verem. Eu vou colocar aqui o sisal, que é amarrar o sisal e tá pronto. Vou pegar. Isso aqui é fio de sisal, gente. Não tem. Eu vou amarrar mais, lembrando que eu não vou jogar o verniz aqui, porque aqui é fechado. Eu gosto de jogar o verniz num lugar mais aberto, né? Aí aqui, ó, você coloca o sisal, dá um laço, como vocês acharem melhor. Eu pensei em colocar esse coraçãozinho aqui, ó. Ó. Esse coraçãozinho aqui. Eu vou dar um nozinho. Eu não vou dar um nó agora, porque eu vou passar o verniz. Mas olha, gente. Viram como é fácil? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, obrigada a todos. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.